Então, gravando. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Paula, eu sou da Sanga, aqui de Belo Horizonte, regiões, né? E a gente está aqui hoje para apresentar, mas bater papo também sobre esse satsang, relaxe, tudo está fora de controle. Os meninos não sei o que que aconteceu, eles estão meio assim, não passaram mensagem, não vão conseguir entrar agora, mas enfim, a gente já vai começando. É, é muito engraçado, né, a gente falar assim, vocês podem liberar o áudio para ver e trocar ideia comigo, por favor. Oi, Paula, boa noite. Ei, Ana. Tudo bem? Vambora, vambora. Vambora, vambora. Então, na realidade, eu praticamente transcrevi o satsang para a gente discutir alguns pontos, mas eu achei interessante falar sobre alguns pontos que a gente discutiu no encontro do estudo, né, que a gente faz um encontro pessoalmente, fisicamente, né, primeiro, e depois faz essa apresentação, essa proposta, né? E como eu acho que ele foi até escolhido até por essa razão, pelos assuntos que apareceram durante o estudo mesmo, né? Que a gente estava, é, eu e André, que até então éramos os realizadores, assim, da Sandra, agora a Vivi também agregou o time, mas a gente estava no processo do sagrado, né, do feminino, a Ana também, a Ana Paula também, com a Angélica. Então, assim, estávamos os dois trabalhando, imersos ali naquele trabalho bem profundo, bem aprofundado do feminino e do masculino. E, e a gente estava planejando o nosso evento do bingo, que a gente fez aqui em Belo Horizonte, foi muito legal, mas assim, cheio de coisas, né, para se organizar, para engraçado que assim, inicialmente estava tudo muito solto, muito disperso, a energia, a gente estava tendo muita dificuldade de reunir ali, de nos reunir, de concentrar. Então foi muito engraçado assim, até a escolha desse satsang, né, pelo título, apesar de que todo satsang se fala praticamente a mesma coisa, né? O recadinho básico está sempre ali, né? Então a gente estava nesse momento mesmo de controle total, né? Tentando controlar alguma coisa assim. E é, o André até deu um exemplo do trabalho, como que o relaxar leva a gente a soltar o laríngeo mesmo, né? Que quando a gente dá aquela relaxada, parece que sai vomitando as coisas, né? E que a princípio isso assusta, mas é exatamente essa limpeza, é um movimento de limpeza, de tirar, limpar a sujeirinha debaixo do tapete, que o Saulo fala, né? Veio raiva, olha para raiva, veio a inveja, olha para a inveja, veio, né, o ciúme, o orgulho, olha para aquilo, né? Cuida daquilo, né? Escuta o que aquilo tá aquela
aquilo tá te dizendo, ou não, né? Nem escuta, só cuida daquilo, né? Deixa vir, deixa manifestar, deixa limpar, para dar lugar, para aquilo que já está ali, já está ali. E aí foi interessante, porque eu, eu coloquei muito essa questão do processo, um pouco do processo que eu vivi no trabalho sagrado feminino e masculino, assim, ver que desde criança, adolescente, agora adulto, aquilo está ali dentro de mim, né? Ele pode estar abafado, mas muita coisa não é que se perdeu, ele está ali, ele sempre existiu ali, né? Com toda a força, com todo o amor mesmo. E André colocou essa questão do se soltar, né? Do se manifestar, como que o soltar o laríngeo assim contribui para a ação mesmo, para você movimentar as coisas na sua vida e poder resolver, né? Parar de criar histórias. Eu vejo essa limpeza muito dessa forma, parar de criar histórias em cima de histórias, crenças em cima de crenças, para a gente olhar com muito amor. Uma vez o Saulo escreveu isso também, que precisa de muito amor, né? É o amor que já é incondicional, né? Mas você olhar para a manifestação do que exige muito amor, né? Muito amor que é incondicional, né? Não tem historinha nenhuma, não tem condição, não tem condicional nenhuma, não tem julgamento, não tem controle, não tem comparação, né? Isso é até doído de falar, não sei, eu sinto, né? Que é muito difícil ter muito amor por si mesmo, né? A ponto de você aceitar plenamente, de você se sentir merecedora plenamente. E eu acho que o relaxe é você conseguir, é, pelo menos, sentir um pouco, se sentir um pouco nesse estado, né? Nessa presença. Que é a presença mesmo, né? O relaxar, né? Ele até lá no satsang se fala muito, né? O relaxar, né? Mas como que eu vou relaxar? Estando no agora, estando no presente. E como que eu vou estar no presente, né? Meditando a ação, olhando para aquilo amorosamente, né? Dentro do alto amor, da autorresponsabilidade que, que a gente já é, né? Que nós já sabemos, no fundo a gente já sabe, né? A resposta tá, tá aqui, né? Se a gente olhar para o agora, meditar a ação, eu acho que a gente acha as respostas, né? A gente acha a resposta do coração. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu ver. Cristina, Bárbara. Ei, Ana Paula, obrigada pela presença. Valeu o apoio. Oi, Paula. Oi.
Desde o início que você estava falando, está vindo na minha mente essa questão da atenção, né, da meditação, porque hoje eu não consigo realmente ver isso tudo sem estar nesse estado de atenção, que é o orar e vigiar constante. E é um exercício, né? E às vezes a É, gente esquece de fazer esse exercício, mesmo já tendo a consciência de que ele é necessário. Mas sempre que eu de fato estou com essa atenção em cada coisa que eu faço, é bem interessante, porque aí você observa, inclusive, quando você está no controle, quando, né, você consegue observar todas as nuances, todas as facetas, em todas as situações, como você está agindo, né? E aí, quando você consegue estar com essa atenção, você consegue, entre aspas, corrigir, né, ou mudar a direção para relaxar e soltar, né? é, eu estou Então, nessa fase. Pelo menos é, eu identifico que eu estou controlando. é bem Mas às vezes é um interessante. pouco. É, é isso mesmo. Ele fala uma coisa assim que eu achei espetacular, assim, é, dessa. Um pouco também ele faz um paralelo, acaba assim, o meu jeito de resumir, né? Ele faz um paralelo entre a razão e o entendimento. Quando você está ali refletindo e está tentando racionalizar sobre o que está acontecendo, você você ainda está no um, né? Você ainda está não no um, você ainda está no racional, vamos dizer assim. Mas quando você tem um entendimento, aquilo ali já te supre, assim, você nem precisa pensar mais nisso, aquilo não te gera mais dúvida, né? Você tem aquela certeza interna, assim, você tem aquela segurança mesmo, aquela confiança. E aí ele dá até o exemplo, né? Se toda vez que eu disser A, C, quiser entender o que que é A, o que que é B, o que que é C, você não vai se libertar, né? Porque eu acho que esse movimento da gente querer entender, é um movimento da mente, é um movimento que acaba te levando de novo para a dualidade, né? Para você de novo cair no controle, de novo tentar né? Fechar em conceitos. E, e aí ele fala que esse movimento não é você, não te leva a um entendimento, ele te leva a querer ter razão, a querer ser alguém e a querer estar em algum lugar, né? Então é, tá, você tá identificado, né? Não, você está ali movimentando, mas tentando se identificar de novo com uma outra coisa. E esse meditar a ação, eu acho espetacular, porque você falou bem, é um exercício, né? Como qualquer coisa, assim, que você ganha prática, né? E na hora que. É claro que tem momentos muito difíceis, claro, a gente tem os nossos desafios internos, né? Coisas que são difíceis para a gente, né? Mas, assim, é bom exemplificar com uma coisa fácil, que aí você vê que você dá conta né? Você deu conta de uma coisa, você dá conta de outra. Mas, assim, separar e, e nem que seja respirar,
você já se centrou, assim, você já consegue intuir muita coisa. Vocês já perceberam isso, assim? Por exemplo, você está... Essa coisa que sempre se fala, né? Ideias e tal, vamos supor, você está numa raiva ali, você está numa impaciência, você está brigando no trânsito. Você parou ali um segundo, naquele segundo não tem nada de errado acontecendo. Vocês já tiveram essa sensação? Tipo assim, para um segundo, não tem nada de errado acontecendo, sabe? Aí você consegue, parece que faz assim na hora, assim, a sua raiva, assim, você olha para ela na hora. É, eu entendo às vezes esse meditar a ação um pouco assim, sabe? Para um minuto, um segundo e vê que não tem nada de errado, tá tudo certo. Nesse momento aqui, tá tudo certo. Aí teve um dia que eu falei assim, eu tava com dor de cabeça, né? Eu falei, não, para, não, tá errado sim, não tá, tá porque eu tô com dor. Bem, então esse exemplo pula. Mas tirando, né? Tirando esse exemplo físico, né? Mas quando você está ali mentalizando, você está naquela pensação, você está naquela ansiedade, você não vê saída, não sei. Você respira, para, e realmente, gente, não tem nada, tá tudo certo. Se você entender que não tem nada fora do lugar, não tem nada acontecendo que não deva acontecer, que tudo é um presente, sabe? Tipo, eu tem hora que eu consigo pensar dessa forma, tem hora que não. Mas é uma prática, você falou bem, Celi, é um exercício, né? É um exercício. E vem um pouco, a Angélica fala muito isso, né? Falou no final do retire-se, né? E agora os dizeres aí para o final do ano, é o compromisso, um compromisso com a gente mesmo e a disciplina, né? A gente se propor a isso diariamente, né? A esse exercício da meditação, né? Então, E assim, e se torna algo natural, é algo que entra no fluxo, não é algo que vem de um controle. Eu vou meditar porque eu vou ficar no estado de atenção e eu tenho, não é nada tenso. Quando você começa de fato praticar, você entrega também. Você sai do controle disso e naturalmente você se percebe um observador. Mas não é um observador do que está acontecendo fora, é um observador do que está acontecendo dentro. Aí eu lembrei do Saulo, não existe dentro fora. Se existisse, dentro fora. Mas, gente, eu tô falando muito da minha experiência, né? Mas meus próprios sentimentos, minhas próprias emoções, minhas próprias reações, né? Frente ao que está acontecendo, ao ambiente que eu vivo. Então, isso se torna natural, esse estado de atenção. Vai se tornando natural, mas é preciso, o que eu percebo muito, essa questão da respiração que você citou também, né?
a importância da respiração para te trazer para esse momento presente também, e inclusive para ajudar a liberar o apego a qualquer coisa, né? Porque quando você expira, você relaxa. O ato de expirar é um ato de relaxar. A respiração, o diafragma relaxa e o ar sai. Não, e assim, se não for suficiente, ele traz muito isso. Deixa eu até ver se eu consigo aqui achar as palavras, mas enfim. Tenta desconstruir isso, né? O que que eu estou sentindo? Que luz vermelha é essa que acendeu, que não está legal? Para quê? Para quem? Né? O pessoal também fala muito isso, né? Para quê? Para quem? Né? Tenta desconstruir mesmo tudo aquilo que está vindo daquela forma, assim, né? Com aquele turbilhão. Eu particularmente, assim, quando assim, no cotidiano é mais tranquilo, né? Parece que a gente está mais, não sei se aberto a resolver, né? Mas quando vem esse rompante, assim, que a gente, né, solta o laringe e tal, eu dou uma assustada, assim, tipo, eu dou uma recuada. Eu tenho essa tendência, assim, de não, de, de, de deixar o rio acalmar, para poder enxergar o que está lá de fato, sabe? Mas no dia a dia, mas isso é uma coisa assim muito turbulenta, né? Mas no dia a dia a gente passa por muitas situações, né? Assim, ao longo do dia mesmo, né? De, e, e é isso. A respiração não adiantou, porque às vezes às vezes é uma questão que você também nem tá tão alterada assim ao ponto, porque quando você está mais exaltada assim, a respiração vem e ela realmente te acalma, ela realmente te dá aquela estabilizada. Mas às vezes, por exemplo, um estado ansioso, às vezes você não se dá de pensação assim, às vezes você não está muito consciente disso, né? Então, essas perguntas também, para quê, para quem, uma coisa que ele coloca muito também, e se você não precisasse disso, se você não precisasse de dinheiro para viver, como você ia estar fazendo isso? Sei lá, não sei, você vai desconstruindo isso, assim, para ver até que ponto o seu coração está naquilo ou até que ponto você está se aprisionando, né? É um processo seu que tá alimentando um processo seu, entendeu? Estou viajando aqui, né, gente? Ai, ai, Vivi entrou, viu, gente? Boa notícia. Pode aparecer, Vivi. É, mas é isso, assim, eu acho pontos fortes desse satsang é essa questão né, do agora, o agora, no agora, tá tudo certo, né? Porque nada acontece, nenhuma folha, né, cai sem o consentimento divino, vamos dizer assim.
E, e tentar controlar isso é uma ilusão, né? E é quem a gente acredita que é, quem a gente acha que é que atrapalha essa manifestação, a manifestação daquilo que a gente já é, que já está aqui dentro da gente, né? É isso. Queria citar algumas coisas. O que mais, gente? Tem que falar alguma coisa sobre controle? Sobre... Ah, tá, um ponto muito... Um ponto que a gente ficou discutindo também é aquele exemplo que ele deu da luz da lua, né? Que, na verdade, a lua reflete, você olha para a lua e acredita que você está olhando para a luz da lua. E a lua, na verdade, reflete a luz do sol, né? E, e é um pouco similar com o que a gente vive, né? Que, na verdade, a gente acha que a gente reflete uma luz, né? Mas, na verdade, a luz já é nossa, né? Nós somos a luz do sol, né? É um pouco desse movimento. A gente acha que a gente está refletindo uma luz e não percebe que a luz já está ali dentro, ela já se faz presente. E, bem, igual eu contei no início, né, como a gente estava naquele processo do sagrado feminino, masculino, também houve uma relação lá com lua, feminino, né, Fred? Masculino. E aí a gente entrou um pouco nisso também, na força da, da criatividade, né? Que é um pouco desse processo feminino, a manifestação do ser, e a força do masculino, que é a ação, né? O movimentar, o fluir, né? Seria um pouco desse movimento aí de meditar a ação. Meditar a ação é o conjunto dessas duas coisas, né? Você intuir, você, né, usar da sua criatividade, da sua sensibilidade, seu amor, e trazer ele para a ação, né? Trazer seu masculino, trazer e honrar seus dois sagrados, né? Em unidade. Então, no dia do estudo, a gente discutiu um pouco isso também, da força desse movimento do, do feminino e do masculino em nós. É isso. É isso. E eu ri demais, gente, porque eu fui. O Saulo é muito engraçado, né? Eu não sei se vocês reveram o satsang, né? Chega uma hora que ele vai, sai do foco, levanta a perna e começa a falar com o pé. É muito engraçado, né? Como que ele vai, ele vai trazendo leveza mesmo, né? Tipo, conversa com o meu pé mesmo e ele está te dizendo isso. Ele tá relaxado, né? Não, ele é impressionante.
E aí ele vai te quebrando também, né? Você vai se soltando também e vai relaxando, vai vendo o exemplo vivo disso, né? Muito legal. Deixa eu até ver o que ele fala, o que o pé dele falou mesmo. Ai, ai, uma piada. O pé dele falava no momento, enquanto existir alguém não vai ter espaço para a presença se manifestar. Eu acho que é isso que ele fala. Ai, ai, acho que é isso que ele fala. E esse alguém é isso, né? As definições, tentar entender, enfim, as chinhas, né? Enfim, os controles, né? As crenças que nos limitam, né? Nos fecham. Então, Ana, Oi, então, esse satsang, né, foi o primeiro nosso aqui do Rio, e, e isso ficou bastante assim na minha cabeça. E eu passei agora por uma situação recente, que minha mãe acabou internando e tal, e aí a gente teve que ficar na enfermaria, né, quase 24 horas, e nesse hospital não estava sem quarto disponível. No outro hospital que o médico indicou para a gente ir também estava sem quarto disponível e não tinha. E a terceira possibilidade, que seria a última, seria a gente ir para o Rio, e estava um pouco complicada essa situação. E caramba, ia, né? E você na enfermaria e tal. E aí eu fiz as minhas ligações, eu fiz o que eu podia fazer naquela hora, assim, considerei viável, e veio direitinho essa frase assim na minha cabeça: relaxa, tudo tá fora de controle. E me veio isso assim, aí eu falei, cara, eu não vou fazer mais nada. Isso já devia ser mais ou menos por volta de meio-dia. Eu já tinha ido no hospital, já tinha tentado falar com não sei quem, para ver se arrumava o quarto. E aí eu fui, passei mensagem pro médico, falei, ó, tá sem quarto, tá não sei o que, eu tô aguardando o quarto aqui, né, no hospital que eu tava. E talvez transferir pro Rio, tipo, eu não vou fazer mais nada. E fiquei, sentei, estiquei minha perninha e fiquei assim. Aí o tempo passou. Aí nisso tinha liberou o quarto nesse hospital que a gente estava. Só que o elevador para você subir para o terceiro andar pifou. E eles estavam esperando o pessoal consertar. Eu falei, gente, como pode melhorar, né? Aí eu falei, cara, eu vou continuar não fazendo nada. Eu sei que quando foi 4 horas da tarde, e foi muito sincrônico, o elevador voltou a funcionar, o quarto no hospital que o médico tinha conseguido, conseguiu, e eu recebi uma ligação do plano que a gente tinha conseguido ambulância para transferir minha mãe para o Rio de Janeiro. Então, assim, é literalmente você relaxar e deixar as coisas fluírem, né? Então, vem muito isso assim na minha cabeça. Relaxa, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. E você confiar e é o relaxa, né? E não é não escolher, né? Sim, porque... escolher não fazer nada. Isso aí ele já me falou assim também. Eu dei praticamente o mesmo exemplo e ele me respondeu exatamente dessa forma, né? Não escolher fazer nada é uma escolha, né? É relaxar mesmo, é deixar que o agora se manifeste, né? Ou seja, Sim. você está aberto para o que tiver que acontecer, né? E Você está principalmente, relaxando. e é isso que você falou, tipo assim, se permitir.
vou deixar fluir. Eu falei, porque se fosse, né, há tempos atrás, eu já estaria igual uma louca, ligando, papapá. Estaria interferindo em tudo, né? Nossa, em tudo, em tudo. Com, assim, controle nas mãos total. E eu falei, cara, o que tiver que acontecer de melhor vai acontecer. O que eu tinha que fazer, eu já fiz. Os contatos que eu tinha que fazer, agora entreguei. Falei assim, vamos ver. Então, eu acho que é muito isso. E quando a gente faz isso, que é uma luta e é difícil, né? É difícil a gente simplesmente tirar a mão e de tudo, né? Das coisas que acontecem na nossa vida. Tirar a mão do corrimão que ele fala, soltar a corda, enfim, é muito difícil a gente não ter, não é nem não ter o controle, não é nem essa palavra, mas assim, entender que não tem por que ter o controle, né? Não existe o controle. É uma luta diária, viu? Eu acho difícil. Eu acho difícil numa situação dessa, eu falo assim, que a gente estava no momento do estudo, a gente estava, eu pelo menos estava um pouco assim também, né, entender o que a gente está deixando de controlar, que a gente não, por exemplo, porque tem coisas que você precisa fazer, né? Você não vai ficar parada lá, não vou fazer nada, relaxa, não, deixa tudo acontecer. Não, você vai ter a sua ação, né? Mas assim, é, é difícil você perceber até que ponto você tá agindo com a presença, né? E agindo tentando mesmo mudar aquela situação, né? E não recebendo o que está acontecendo, agindo em razão do que está acontecendo, né? Quer dizer, não é muito difícil de perceber que geralmente a gente está no controle, então a gente está meio apavorado, normalmente. Mas quando você está lá agindo atento, né, aos sinais, ao que você precisa fazer no momento, normalmente é mais fluido, né? Isso que você colocou. Normalmente a coisa. E aí você abre espaço, né? Aí você entende por que que abre espaço para a coisa acontecer, né? Para o elevador consertar, para né? a vaga sair, né? Aí a coisa vai acontecendo, né? Impressionante, né? Como que, inclusive, energético mesmo, né? Parece que a gente mesmo é que trava uma situação treinando, tentando controle, né? E a gente mesmo destrava. E outra coisa que me veio agora, você falando aí, que eu pensei isso agora. Talvez, porque acabou que a gente ficou 24 horas quase 24 horas nisso. E me veio agora a cabeça agora mesmo. Eu falei, caramba, será que todo esse tempo demorou porque eu estava no controle, tentando controlar tudo, e aí eu não deixei que o fluxo acontecesse antes? Isso me veio agora na cabeça, assim, sabe? E a partir do momento que eu veio literalmente a frase do satsang, ali eu, pum. Só que essa frase veio, sei lá, meio-dia, né? Eu já tinha passado a noite inteira tentando fazer alguma coisa. Então me veio agora na cabeça isso. Talvez até esse controle atrapalhe também, né? Acredito que deva atrapalhar, né? Essa coisa do fluxo em si. Tô pensando. Também, vou pensar. Não sei se sim e não, né? Não sei o que influencia, né? É tudo um presente, né? Tem que estar ali na presença para você avaliar, e eu acho que também não depende só da gente, né? Tem que estar em Eu acho que, Paulinha, eu acho que envolve essa questão aí do relaxar. Quando às vezes você fala o não ação, as pessoas entendem que a não ação é não fazer nada, né? Mas eu acho que é fazer aquilo que está ao seu alcance
e entregar para que aquilo realmente flua da melhor forma possível. E aí eu acho que entra a questão da fé, de você acreditar que independente da forma que acontecer, vai ser o melhor que vai vir, né? E É, quando a gente fica tentando resolver algo que já está fora do nosso alcance, aí que eu acho que entra essa questão do controle mental, né? Que você quer é, resolver de qualquer jeito. E às vezes não, nem é é. assim, né? E às vezes você precisa, pronto. Eu já fiz o que eu podia e agora eu só preciso esperar, né? E deixa que aconteça. Que foi o caso da mãe da Ana, né? Que talvez ela já tinha feito o que ela poderia fazer e não adiantava ela ficar tentando alternativas, que o melhor seria feito, né? E o controle, ele tem a ver com aquilo que você acha acho, que deve acontecer, né? O sim, controle, ele tem muito a ver com assim, você já está querendo dominar a ação e a reação, o presente e o futuro, né? isso. Então, assim, não é uma entrega, você não está relaxada, né? O controle você quer determinar, né? Tanto é que as pessoas se frustram, né? Porque elas já lançam uma coisa, e já sabe, já quer a resposta Já com daquele jeito, resultado, né? né? Minha mãe só vai dar certo se minha mãe for internada naquele quarto com aquele médico, operar, não tiver dor, não acontecer nada, então só assim que vai dar certo, né? E A gente já tem aquela expectativa, né? e às vezes não é isso, né? Às vezes quando você entrega, com certeza é sempre feito melhor, da É, melhor forma, no melhor lugar e da isso, forma que tem que ser, né? Porque tem isso também. é, Às vezes a gente quer mudar a situação de uma forma que simplesmente não tem que ser mudada, que tem que daquela forma é melhor, e se você for tentar fazer de outra, fica pior. Acaba E ficando foi, pior. foi o que a Ana fez, né? Tipo assim, Sim, o que eu tinha que fazer eu já fiz, agora vou eu vou esperar. guardar, né? Eu não tenho mais, né? Dentro dela, dentro dos sinais dela, ela não, agora já, né? Relaxa, tudo tá fora de controle, vamos tentar esperar. Eu tive uma experiência quando eu estava casada, que eu passava por várias coisas que eu vim passando e eu sempre falava assim, né? Ah, entreguei nas mãos de Deus. A gente tem essa mania de falar isso, né? Mas diversas vezes eu me pegava, eu Entregou tentando. na mão de Deus, seletivo. Não, aí eu me pegava que eu falava assim que eu tinha a sensação que era como se parasse, me olhasse e cruzasse os braços, tipo assim, tá, você entregou nas minhas mãos e quer ficar dando uma mãozinha? Você quer deixar eu fazer ou você quer fazer? Né? Então era uma coisa assim que eu percebi isso em mim, e aí eu falei, peraí, não, eu tô dando uma mãozinha, eu não preciso, se eu entreguei, eu tenho que entregar. E realmente, quando eu entreguei, as coisas assim, realmente fluíram para o que foi melhor para a gente na época. Uhum. Hoje eu lembro disso, eu fico rindo, porque era a sensação que eu tinha, que quando eu me dava conta, eu já estava fazendo alguma coisa para dar um jeito. Eu falei, gente, eu não tenho que fazer mais nada, o que eu já tinha que fazer, eu já fiz. É. Né? Então, eu acho É que tipo assim, né? Você põe, é igual tem hoje, né? Você põe a caixa no correio e vai acompanhando o andamento. exatamente. Aí você quer, tipo, acelerar o Ah, não, tá processo. demorando muito lá no transportadora. Isso, vou ligar lá para ver se eles entregam mais rápido, sendo que está dentro do tempo que tem que estar, e da É, forma que tem que estar, né? É tipo isso. é isso mesmo. Fred, você escreveu aqui, por favor, se manifeste. O que que Era, é a Vivi já falou assim já, né? Foi à medida que você estava falando, foi de que até essa pergunta que a Ana jogou aí, é, se tudo está fora de controle, por que que a gente acha que ter o controle vai controlar alguma coisa ou vai descontrolar alguma coisa também, né? Se era para acontecer depois dessas 4 horas, por que que a gente acha que a gente está interferindo? É porque o Querendo controle é uma ilusão, né? É o que a gente acha que a gente é. isso? É o que a É, gente acha que o lugar que a gente acha que a gente está.
É uma ilusão. Por isso que ele é uma ilusão. Então, no final das contas, a gente achar que a gente está controlando ou não controlando, dá na mesma. Porque na realidade a gente não tem controle. Vai acontecer do jeito que vai acontecer. Então, assim, o que me veio é que, fritando ou não, seriam as 4 horas. Vamos usar, com licença, Ana, usar o seu exemplo aí. Seriam as de meio-dia às 4, que foi o tempo que resolveu, você fritando ou não, fazendo alguma coisa ou não, o fazer oposto ao que o Vivi falou, né? Sim, e oposto ao que você fez, na verdade, que foi, ó, poxa, vou ligar para o hospital, vou ligar para isso. Você esgotou as possibilidades, então você fez o que estava ao seu alcance. Você agiu naturalmente, né? Você não sei, você pode interferir aí, mas você não, vou ligar mais vezes para ver se isso agiliza uma resposta do plano de saúde, ou ligar mais vezes para outro hospital, vou reclamar com alguém, vou ligar para a Secretaria de Saúde, não sei. Mas você não fez nada além do mínimo necessário, né? Eu acho que talvez essa questão do mínimo necessário, né? Da ação mínima necessária e aquela ação natural, de se fazer algo que é o que precisa ser feito, e eu acho que é o que você colocou no texto lá como deve ser feito, né? Mas esse dever como natural. Então, assim, ia mudar alguma coisa, você fazer mais alguma coisa, ia acelerar as 4 horas, ia ser menos tempo, porque eu acho que tem a ver um pouco com a sua pergunta, né? Será que se eu não tivesse tentado controlar, seria em 2 horas e meia ou 3 horas? Será que se perguntar isso não é tentar controlar, achar que Ô está controlando? Fred, você sabe qual que é o problema do controle? De você achar e querer estar no controle, que você fica em sofrimento. Essa é a diferença do relaxar e do estar no controle, que é o que você iniciou falando aí. O Qual que é a relaxado não é diferença? uma não ação, né? Ele Exatamente, não é uma não é ação, é um uma não não ação. Você sofrimento com pode, aquilo. exato, você pode fazer uma ação fluida. O que você sentir de fazer na hora, dentro do seu estar no agora, ele é válido. E às vezes é ele que vai, e ele está dentro do plano divino, entendeu? De Até repente, porque exatamente quando porque você está conectado. Mas Até porque fica mais fácil de você receber e sentir o que deve ser feito, né? Quando você está relaxado, do que quando você está querendo resolver de qualquer jeito, né? Vamos fazer isso igual ele falou. Mas Ela fez o que estava no alcance dela, ok, é isso mesmo. Só que se ela tivesse ficado desesperada, ligando várias vezes, aí ela entraria num sofrimento, entendeu? Desnecessário. Porque não Mas é porque resolveria. ela tinha uma finalidade, resolver Sim, alguma, tipo assim, uma finalidade é, é, definida, entendeu? Ela estava ali para agir, né? Para apoiar, para ancorar, para sustentar, para ajudar, para desenrolar as coisas. Mas o destino, o que ia acontecer, ela, né? É porque agora você está como. Não sei, quem sou eu para saber se tem que ser mais rápido ou mais devagar, entendeu, Fred? Mas aí que tá, se a gente está tentando descobrir se é mais rápido ou mais devagar, de certa forma a gente não está tentando ter um certo livre-arbítrio, Controle. aquela ilusão do livre-arbítrio que o Saulo tanto fala. Ou Exato. controle, né? Se você está achando que se você faz alguma coisa vai ser mais rápido, Não, mas você tem que fazer independente de. É isso que eu estou falando, assim, é. porque se o seu objetivo for mais rápido, você está tentando controlar, entendeu? Então, a minha pergunta é Você tem que exatamente fazer o que você tem que fazer ali na hora. isso. E foi o que foi feito, né, pela Ana. Mas aí ela se perguntar agora, que é o que eu estou levantando a bola. Será que o se perguntar, se eu tivesse relaxado antes, só de ter o se, a gente já está fazendo uma análise, né? Só de ter o se, a gente está criando um condicionamento. Se eu tivesse feito aquilo, ou se eu tivesse relaxado antes,
ou se isso tivesse acontecido. Então, assim, o se a gente está falando de possibilidade. Se a gente está falando de possibilidade, né, quebrando numa lógica, a gente não está falando de naturalidade, né? A gente não está falando de que vai acontecer, o que tem que acontecer, né? Era isso, assim. Eu acho que no final das contas o que está sendo dito foi o que me veio, assim. A gente tenta controlar a não ação, sendo a não ação essa ação instintiva, essa ação intuitiva, essa ação natural, essa ação sem esforço, né? Uhum. Que é o você fazer algo. É natural você, olha, minha mãe está internada, está sem quarto. É. Natural você, olha, eu tenho que ver possibilidades. Isso é natural. Eu tenho possibilidades É para igual ela. você tá com fome, você vai comer. Isso não é interferir no livre-arbítrio, é simplesmente você responder a uma coisa que você sentiu de fazer naquela hora. Ai, que viagem. Mas a brincadeira, né, que eu acho que deu um nozinho aí, foi dessa pergunta, né, que a Ana trouxe, que acabou trazendo. E se eu tivesse relaxado antes, né? É isso, essa que foi a brincadeira, assim. Com relação ao resto, foi realmente o que me veio, assim. O controle, na verdade, é a gente tentar, pelo menos para mim, eu acho que isso, na verdade, é uma questão pessoal, talvez. Talvez não, se veio de mim, de essa tentativa de controle é frear o que naturalmente deveria ser feito, né? E aí, para mim, a mãe do Saulo não tá aí, né? Eu posso falar punheta mental? Posso, já falei. É dessa questão de assim, mas é para fazer, não é para fazer, é o melhor, não é o melhor. Então é essa classificação, né? Essa classificação e essa tentativa de pôr em caixinhas mesmo do que naturalmente precisa ser feito, o que deveria Ai, ser feito. Caio, Mas, eu vou repetir para você. Pode falar, Ana. não, eu só queria saber se esses pontos do Fred, se isso não vai acabar gerando mais crenças limitantes, autoilusão e, querendo ou não, Deixa eu deixando a gente mais uma bola de neve e, digamos que piorando essa punheta mental, como ele diz. É exatamente isso que eu ia responder. Eu ia citar aqui a parte do satsang, que ele explica que assim, qualquer terapia é eficaz. Qualquer terapia, mesmo a que não for terapia, um medicamento, por exemplo, um remédio, um fisioterápico, qualquer coisa, uma água que você toma, qualquer coisa é eficaz desde que você consiga quebrar a crença limitante. Porque se toda vez que eu disser A, você quiser entender o que é A, o que é B, o que é C, você não vai se libertar. Porque você vai querer ter razão, você vai querer ser alguém, você vai querer estar em algum lugar. É o controle. Ô, Paula, eu tô meio falante hoje, mas só uma dúvida, por que a gente realmente precisaria entender e não só deixar? Não, Tipo, beleza. exatamente. Se cada vez que ele falar um ai, você simplesmente quiser entender o que é ai, você não vai se libertar. Você Resumindo, não tem que entender nada. não tem, você tem que estar no agora, meditando a ação simplesmente. Né? E aí, gente, eu não ouvi na hora, mas eu entendi pelo que o Fred falou, que a Ana trouxe um questionamento do si, né, dentro daquela história que ela trouxe de trocar o leito, entra exatamente nisso que a Ana Paula está falando, que a Paula está falando, né? Não é só o Saulo falar algo, mas é quando a gente fala algo também, quando a gente age de alguma forma e a gente mesmo questiona o que a gente está fazendo. Então, a Paula no início falou, não cai uma folha, né, de uma árvore que não seja pela vontade divina. Então, tá tudo certo do jeito que tá. Se for às 4 horas, ok. Podia ser 10, podia ser 2, ok. Mas foram 4 e tá tudo bem. Né? E aí a gente não entra, não há necessidade, mas a mente faz isso, de questionar o se eu agisse, se
passado já passou, né? Se a gente pensar que a gente está vivendo cada agora, que cada agora aconteça o que tiver que acontecer, a gente relaxando e permitindo que aconteça o que precisa acontecer. Então, entendo que a ação que a Ana tomou dentro das possibilidades, né, como o Fred falou, era o que tinha que ser feito, e ela sentou e relaxou, porque ela entendeu que ela já fez o que ela tinha, que estava dentro da possibilidade dela de fazer, e pronto. As coisas foram acontecendo, né, a partir daí. Então não haveria a necessidade do questionamento do si, né? E aí a gente entra nesse estado de atenção, lembrando inclusive que não é só o que o Saulo, quando o Saulo fala, tem até um satsang que ele fala assim, eu falei de um coco é só um coco, ele cita esse exemplo assim, é um coco, o que é isso? É um coco. Isso não é um abacate, não é um abacaxi, isso é um coco. Então não precisa você tentar entender o porquê que eu estou dizendo que isso é um coco. Né? Mais ou menos isso que ele fala, no satsang que ele fala. Então, para a gente ter atenção, porque às vezes Mas a gente... são todas essas teorias que a gente cria em cima de uma coisa que é um coco. Sim. Né? E todas as teorias que a gente cria em cima da gente que já é. E aí a gente se mantém no controle, vai se mantendo no controle, né? Então, me veio isso, assim, né? Da gente lembrar de trazer essa auto-observação para as nossas próprias falas e posicionamentos, não só para o que o Saulo traz dentro do satsang. Porque às vezes eu me pego fazendo isso também, né? De trazendo o exemplo a partir dele, que é ok, né? É um papel também dele, né? nesse processo todo. Mas ele traz para que a gente observe o nosso próprio comportamento, né? Ai, gente, é lindo demais tudo isso. E se, quando a gente traz esse e se, primeiro o que vai acontecer? Você já não vai estar no presente, porque você já está pensando na coisa que já passou, e vai colocar N possibilidades ali e vai entrar em sofrimento. Ah, mas eu podia ter feito assim. Ah, mas eu... Entendeu? Aí é um sofrimento. Primeiro você sofreu para tentar resolver, depois você volta. Você sofreu pelo futuro, aí depois sofre pelo passado. Espera um pouquinho. Sofre pelo passado, porque aí você pensa o e se, sendo que não tem nem futuro e nem passado, e só tem o agora. E aí você está perdendo o agora, sofrendo com o que você poderia ter feito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando você traz para a mente, ela te arruma uma confusão. Você fala, tá, aconteceu no tempo que tinha que acontecer, e tá tudo certo, e pronto. Né? E não tem o que questionar que poderia ter sido feito ou não ter sido feito. Talvez você pode trazer aquilo como entendimento. O que eu posso aprender com isso que aconteceu? Pronto, aprendi. Se isso se manifestar, apresentar de novo, você age de uma forma diferente, se isso for possível, mas se for também, você só vai saber no momento também que acontecer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com de trazer tudo para o mental e tentar explicar pelo mental, porque ao mesmo tempo que ele te traz você traz ele para o mental, ele vai te trazer um sofrimento maior ainda com o que já passou, que não tem nem o que você fazer mais, né? E nem tem por que se questionar em relação a isso, né? E às vezes vem o entendimento, às vezes você não está fazendo nada e simplesmente vem o entendimento, isso é ok. Eu até tenho brincado que às vezes vem muita coisa e eu do nada eu paro pensando, tá, é só um tá, o que eu vou fazer? Né? Tá bom. Então, eu acho que essa questão do relaxar e se observar até no que a gente fala é muito importante por isso, que é o que a Sueli falou. Não só o que o Saulo fala, acho que o que o Saulo fala desperta na gente essa observação maior, mas a gente conseguir observar o que a gente está falando, o que a gente está pensando naquele momento. E eu acho o mais importante é isso, a gente se observar, principalmente quando se apresentam situações como igual a Ana trouxe,
né? A gente se observar como você está reagindo àquele momento, como que você está reagindo como você está se identificando com tudo que você apresenta. Na verdade, eu acho que é isso. Eu acho que essa é a parte mais importante da gente observar e sentir. E deixar fluir se realmente você precisa dar um passo, se naquele momento você não tem que fazer nada. Eu acho que só observando e relaxando que a gente consegue perceber isso. É isso. Ai, gente, eu amo vocês. Por mais conversas dessas. Ai, desencantou, né, gente, esse estudo. Tem mais anotações, Paulinha? Não, minhas anotações já acabaram aqui. Na verdade, já tinha acabado há muito tempo, meus itens. Agora eu estou mesmo só com o satsang, se alguém quiser lembrar literalmente o que foi dito, mas acho que nem precisa, a gente. E é muito engraçado, assim, realmente todo. Reparem para vocês verem, quase todos os satsangs, essencialmente, assim, tá falando, tá batendo na mesma tecla. Hoje de manhã eu fui escutar o do dia 23, né, que eu não participei, e o início dele foi praticamente esse satsang, o início, né, metade dele. É muito. Vai falando pra gente, né? Quem sabe o entendimento não vem, né? Uma hora. E, Paula, Enquanto isso, a gente vai melhorando. é muito bom, assim, quando a gente fez esse primeiro estudo, eu tive um destrave incrível assistindo esse satsang. E eu já tinha assistido ele quando aconteceu, né? E como é importante realmente a gente rever, né? É porque é que nem assistir um filme. Você assiste filme 3 vezes, a cada vez que você assiste, você percebe alguma cena que você não tinha prestado atenção antes, né? Achei incrível, Eu falei, não acredito que eu já tinha É. assistido isso, não tinha escutado isso, não tinha, né? Eu tive um destrave bem interessante e aí me veio de reforçar essa questão da escuta profunda, né? O que o Saulo sempre fala também, escuta. Não tenta entender, né? Não tenta interpretar o que eu estou falando. Ele sempre fala isso. Inclusive quando ele coloca aquelas músicas que são muito, que tocam muito a gente, né? Que tá tudo lá. A gente não cantar e a gente não tentar decodificar a música, mas escutar, fazer escuta profunda, escutando essas músicas que ele coloca e escutando ele falando. E isso é um exercício também, porque é muito comum a gente, né, ficar, como assim? É isso mesmo, né? É isso que ele está falando? Não, aí eu ficar fazendo links com alguma coisa da vida e praticar a escuta profunda nos satsangs, né, enfim, em todas as atividades que ele faz, é bem interessante também. Bem importante. Para você tentar sair da dualidade, né? De tudo que é dual e abrir espaço para os códigos, né? Eu consigo entender isso. Ele falava umas coisas dessa, achava que era de outro mundo, e né? Deve ser. Mas não, código, vai entrar. Mas eu acho que é um pouco isso, assim, resumindo, falando mais objetivamente, essas coisas que ele fala, bacana, né? É importante até para você entrar, é como se o relaxamento fosse também um estado, uma frequência, né? A frequência da unidade. A frequência da unidade, né? Da não dualidade. Isso. André, apareça. André já dormiu, gente.
Já dormiu. Sinto muito. Tá igual a Cíntia. Eu só tenho uma coisa a dizer nesse momento, mais uma vez de novo. Boa noite, meu povo! Oi! Boa noite! Eu tava sentindo falta desse boa noite animado desse Voltou! jeito. Ele voltou! O André voltou. Não, gente, eu nunca saí, não. Tô aqui. Como se diz, eu tô aqui. Não sei aonde não, mas eu tô aqui. Alô? Estamos te ouvindo. André, com desculpa. essa luz parece um bom dia aí, hein? Não, é a luz de noite. É porque André, você quer compartilhar algo desse estudo? Então, uma coisa que você estava falando, né? Que eu entrei, vocês estavam conversando, a gente tinha terminado de falar. Uma coisa que você falou interessante da escuta profunda, porque, igual você falou, a escuta a música, não cante a letra da música, né? Quando você relaxa, você realmente para de escutar a letra da música, para de cantar, porque só a vibração que aquela música traz já vem pro coração, assim, você entende aquilo. É como se você não escutasse mais a letra, mas só a vibração da melodia que vem assim, vem tocando o coração, e você passa eu vou falar por mim, né? Você passa a escutar a letra pela vibração, não pelo ouvido. Sabe? Aquilo que toca no seu coração, pelo menos comigo, vem como se fosse a letra da música. Então, tipo assim, em dias normais, né? Quando você tenta racionalizar, e você não presta atenção nesse tipo de coisa. Né? Igual vocês estavam falando. Posso traduzir o que você está falando? Pode. Que é algo que eu sempre falo. A música, quando a gente ouve, quando a gente lê a letra dela, ela vem para o mental. Você para de ouvir ela com o mental e traz ela para o coração. É isso. É isso? Sim, o coração entende primeiro do que os ouvidos. Isso. Aí você tira ela do mental e traz ela para ouvir através do coração. Igual eu tenho uma atividade cerebral enorme. Então, às vezes, para poder calar essa mente que trabalha bastante, é bem complicado, sabe? Bem complicado mesmo. Mas é lindo quando acontece. É lindo quando acontece. Aí saiu, boa noite, bom dia! Porque normalmente fica preso aqui assim, ó, não sai. Não deixa preso mais, por favor. Mas eu não deixo preso. Mas tem algumas coisas ainda que eu esbarro. Eu esbarro em mim mesmo. A gente tá ficando órfão do seu bom dia e boa noite. Não, mas eu tô André, aqui. tá tudo certo. Obrigado. Faz parte do processo. André, relaxa. Relaxa, tá tudo isso. fora do controle. Fora. Uhul! Oi, gente, então. Como é que é? Lindos, verdejantes, ouro rosas, bonitos e sensuais, estamos? E amando uns aos outros. É isso mesmo. É lindo, sensual, refrescante. Tudo certo? Sim. Alguém tem mais alguma questão mirabolante para trazer? O Fred até tá mudo. André, aparece aí pra gente tirar uma foto. Ô, Su, na hora que for tirar, apareça, porque eu tô no 3G, no meu 4G. Tá bem. Pode falar, Fred, desculpa. Não, eu só falei que não ia falar mais, só isso. Então, você acabou de falar, continua.
Ai, ai. Não, eu já falei o que eu tinha que falar. Você entrou muito depois, André. Depois você assiste o vídeo. Depois você, como é que fala? Eu sei mesmo, né, Fred? Vamos ver. Vai. Amanhã já deve estar disponível. Ai, ai. Então, acho que a gente já pode finalizar, né? Alguém consegue tirar foto aí? Ai, como é que faz isso? Como No que... computador tem que dar. Você está no computador, Paula? Sim. Aí você dá um. Você está vendo. Como é que está a sua visualização? Você está vendo a galeria? Você está vendo todas as carinhas juntas? Ah, sei. Ah, já consegui. Tá. Aí, você vendo todas as carinhas, você vai dar um print screen. Não sei como é que faz nesse computador seu. Ai, peraí, deixa eu achar. Só É que só uma tecla, não é? É só aqui numa tecla. depende. Tem lugar que você tem que apertar função e essa tecla. Depende. Não sei como é que é no seu A computador. função seria qual? É porque é o seguinte, O é o botão- FN que tá azul. É. Quem que tá todo mundo aí? Pois é, pede para liberar a câmera, né? Ah, para de rir, né? Tá todo mundo mundo? Deixa eu ver se tá todo mundo. Fred, André, Todo Bárbara, mundo no X. Viviane, todo mundo, deixa eu ver. Deixa eu ver se vai dar certo. no X ou no X? No X. Ixi, Capturou? Arraste o cursor ao redor da área para que deseja capturar. Ave Maria. esse seu é diferente, Paulo. Não, ele capturou. Aí tá assim: arraste o cursor ao redor da área para que deseja capturar. Participação também. Obrigada a todos. Valeu. Adorei, eu acho que eu vou pegar gosto. Até o Foi bom. próximo. Vou fazer um Até o por próximo. semana. Faz um por semana. Ave Maria. Boa. Gostei. Boa, Paulinha. Dá pra Não, fazer um um por por mês semana. a gente deveria fazer, né? Mas foi bom Você que saiu. Pelo menos o ano não virou e a gente não ficou perdido, né? Que a gente fez, né, com todo carinho e estudo. Foi muito bom fazer a apresentação. Que foi, Fred. Tá. Tchau, tchau, gente. Beijo, beijo. Beijo, Até gente. breve, né, Su? Já foi. Até Até segunda, breve. Sueli. Tchau, tchau. Beijo. Ô, Fred. É... Ô, Fred. O